Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Hoje sim a gente tem uma conversa fantástica com a Adriana Lopes, que é essa médium maravilhosa, e eu tô muito feliz de hoje ter chegado. Tanto que eu queria conversar com essa mulher que ontem eu já estava aqui achando que era ontem, né? Mas hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com a Adriana. Que coisa boa, né, gente? Estou bem contente. Vamos separando aí as nossas perguntas, o que vocês tiverem para perguntar para ela, que hoje vai ser o dia da gente tirar as nossas dúvidas, né? Até em relação, assim, a questões mediúnicas. Vocês sabem que aqui eu sempre converso com alguém uma vez por semana, e essa semana a minha convidada vai ser a Adriana. E nós vamos falar sobre esse poder da oração, como que ela começou, né, na espiritualidade, qual foi o chamado que ela teve, como que ela ora, como que funciona a oração lá no mundo astral, né? Vamos então hoje ter o privilégio de conversar com a Adriana. Olha que legal para vocês. Vamos ver, vamos ver. Tô bem feliz com esse encontro. Adriana! Eita, deixa eu só virar a câmera aqui, eu sou toda atrapalhada com o celular. Boa noite. Boa noite! Hoje sim, né, Adriana? Ontem eu estava te chamando aí fora de hora, fora do combinado, mas hoje sim a gente se encontrou, graças a Deus. Tudo certo, tudo certo. Quando o propósito tem uma intenção valiosa, tá tudo certo. Que bom, que bom. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso espaço aqui. É, eu já tenho quase 3 anos que eu faço essas orações, mini orações diárias, né? Uma reflexãozinha, uma oração, porque eu realmente consegui perceber o poder da oração aí uns anos atrás e consegui perceber o quanto eu estava distante de Deus. E foi aí que eu voltei, comecei a orar bastante e falei, eu já fazia meditações em lives, né? Então eu falei, não, eu vou agora fazer orações em live, é diferente. Então foi aí que eu comecei a trazer isso para esse público. Então, semanalmente, agora eu estou trazendo uma pessoa que contribua com a gente aqui de alguma forma dentro dessa ideia do poder da oração. Então, antes de mais nada, eu gostaria que tu te apresentasse para todos nós, onde tu mora, quem tu é, o que que tu faz, para a gente saber quem é a Adriana Lopes. Tá joia, meu amor. Primeiro, gratidão por essa oportunidade. Eu não estou conseguindo te ver, É mesmo? não estou conseguindo te ver aqui. Eu te vejo. Gente, vocês nos veem as duas? Só para, se vocês nos veem, tá bom, né? Tá tudo certo. Estão conseguindo me ver direitinho aí, né? Eu te vejo tranquila. Ah, então tá tudo certo. Bom, eu sou Adriana Lopes, eu estou Adriana Lopes nesse momento, né? E tenho uma grande gratidão por essa experiência aqui. Eu sempre estou de coração aberto para poder aprender, como eu disse ontem, e para poder contribuir com todo o aprendizado que eu tenho ao longo da minha jornada. Eu sou formada em Química, mas não atuei na área. Comecei a trabalhar com folheados muito cedo, um trabalho com a família. E ao longo do tempo fui me atualizando na formação, mas depois que a ficha cai, eu entendi que eu já vim com uma missão formada para trabalhar aqui, por isso que nada me preenchia. Eu sempre sentia que tinha algo mais para fazer. E sempre que eu orava, né, dobrava os meus joelhos e orava, pedia para Deus me dar um direcionamento, ele sempre falava para mim que eu não estava no meu caminho. E eu não conseguia entender. E o questionamento que eu fazia é como a maioria de vocês fazem. Qual é esse caminho? Eu quero estar nesse caminho.
faça o que preciso for para eu estar nesse caminho. Então, eu trabalhava muito tempo e sempre fazendo uns atendimentos meio que escondidinho. Fui atendendo espiritualmente através da minha mediunidade, fazia um trabalho gratuito. Ao longo do tempo, fui atrás da formação da psicologia, né? Porque a transpessoal, sou psicóloga transpessoal, e a transpessoal tem tudo a ver com o trabalho que eu faço, porque a transpessoal trabalha a mente e a espiritualidade, né? Leva o conceito da espiritualidade, a inteligência espiritual às pessoas. E eu me formei, né? E estou aí na jornada há mais de 20 anos, gente. Nossa, que lindo, que lindo. E Adriana, você é de onde especificamente no Brasil? Eu nasci em Limeira, moro em Limeira, no interior do estado de São Paulo, pertinho de Campinas, de Piracicaba. Ah, bom, e você atende em Limeira, mas você atende também de forma online. Sim, sim. Hoje eu já faço atendimento online também. E as pessoas têm um grande preconceito, viu, Débora? As pessoas acham que o atendimento online não tem o mesmo valor do que um atendimento presencial. Para a espiritualidade não tem tempo e nem distância, gente. Isso daí é coisa do humano, tá? Então o atendimento é a mesma coisa. Uhum. E assim, como é que começou esse teu chamado? Você falou ali que nada te preenchia em questão de trabalho, mas a sua mediunidade, quando que você percebeu assim, opa, eu sou diferente, né? Tem alguma coisa diferente aqui comigo. Como é que foi esse processo? Eu comecei a falar muito cedo, né? E mamãe dizia que eu sempre estava um pouco à frente do desenvolvimento de uma criança na idade que eu tinha. Com 5 anos, mais ou menos, eu comecei a ter interações com os irmãos espirituais. Mas era tão comum, tão normal para mim, que eu não sentia necessidade de ter amiguinhos físicos, materiais. Eu não me sentia sozinha, né, por um determinado tempo. Então, muitas vezes eu deixava de fazer alguma coisa e estava ali no cantinho falando, interagindo, brincando sozinha, que não era sozinha, né? E aquilo para mim era muito divertido. E muitas vezes, quando chegava alguma criança, eu queria que ela interagisse junto, porque na minha visão, todo mundo via o que eu via, todo mundo ouvia, né, o que eu ouvia, então eu queria trazer todo mundo para perto, e isso assustava as pessoas. Né? As crianças, elas têm uma ligação espiritual muito grande. E muitas pessoas não validam essa conexão que as crianças têm com a espiritualidade. Quando todos os seres humanos, quando nós saímos do plano espiritual e adentramos o plano da Terra, nós temos ainda essa ligação. Nós saímos de um portal, de um grande portal espiritual, deixamos alguns do lado de lá para adentrar no portal material. Então, assim, quando você entra nesse portal material, você não perde essa conexão do dia para a noite. Conforme você vai crescendo, principalmente até os 7 anos, 8 anos, essa experiência ela é real. Muitos pais, muitas mães vê os filhos, falam, olha, eu estou vendo alguma coisa, olha, eu ouvi alguma coisa, eu está falando ali, fala, olha, mãe, é meu amiguinho. Acha que é bobeira. Não é bobeira, gente. É só quem viveu e tem a lembrança disso pode validar que não é bobeira. Então, eu fui falando coisas, percebendo coisas, coisas acontecendo. E a minha mãe olhava e falava assim, essa menina não é normal, gente. Não pode ser. E comecei a dar muito trabalho, sabe, Débora? Porque eu tinha muita dificuldade de lidar com essas duas conexões que eu tinha. Então, eu tinha muita facilidade de aprender as coisas, mas eu não tinha a paciência de acompanhar, por exemplo, uma classe, um grupo.
Então, eu dei muito trabalho na escola, dei muito trabalho na família. Foi, assim, um período muito difícil para minha mãe poder lidar com tudo isso. Uhum. É, alguém colocou aqui, ó. Meu filho falava isso, que via a irmã que tinha desencarnado. Sim, e é real. É real, porque assim, aos poucos, essa frequência ela vai se apagando, não é que se apagando, ela vai ficando um pouco mais fraca em algumas pessoas, por isso que elas têm que buscar, nós todos temos que buscar o autoconhecimento, essa conexão com o divino, para poder reacender esses dons dentro da gente novamente. E como é que foi para você depois dessa fase infantil, né? Que aí a gente sabe, como você explicou, que a criança tem essa conexão natural com a espiritualidade, né? E depois vai perdendo. Como é que foi para você? Você não perdeu, você continuou com isso. Sim, foi horrível, É mesmo? horrível. Porque as pessoas não conseguiam compreender. Eu tenho 51 anos, então vocês imaginam, lá atrás, né, 40 e poucos anos atrás, as pessoas não, hoje as pessoas têm dificuldade de aceitação, de compreensão, você imagine lá atrás, né? Então, assim, as pessoas me rejeitavam, as pessoas julgavam muito. As pessoas falavam para minha mãe que minha mãe precisava tirar os meus demônios, precisava procurar uma igreja, um pastor para tirar os meus demônios. Onde já se viu eu falar coisas assim e as coisas acontecer, aquilo não era normal, aquilo não era de Deus. Então, assim, foi um sofrimento para mim e foi um sofrimento para minha mãe, porque ela via o quanto eu sofria porque as pessoas me excluíam. E não eram só os adultos, eram os adolescentes também da minha idade, eles começaram a me excluir, porque eles viam os adultos, os mais velhos fazendo, e eles acompanhavam e faziam a mesma coisa, porque não sabiam a dor que estavam causando, por falta de conhecimento. Então, assim, a minha adolescência foi terrível. Eu me tornei uma adolescente rebelde. Eu queria ser aceita de qualquer jeito. Eu fui convidada a me retirar de várias escolas. A direção de algumas escolas, elas orientavam os meus pais, principalmente a minha mãe, né, que acompanhava mais de perto, a buscar ajuda psicológica, que eles sempre achavam que eu tinha algum probleminha. Então, minha mãe buscou, né, porque precisava apresentar algum diagnóstico para a escola. E como eu comecei a dar muito trabalho dentro da escola, as escolas convidavam a minha mãe a escolher um outro caminho para mim. Foi muito difícil, Ai, gente, muito que, difícil. que difícil, né? Porque ninguém sabia como lidar com aquilo, né? Não, não. E as pessoas tinham medo, Débora. Até hoje as pessoas têm medo de buscar espiritualidade porque é algo que não é palpável, né? Da onde que ela está tirando isso? Quem está falando isso para ela? Então, era coisas assim que as pessoas tinham muita dificuldade de compreender. E a gente não consegue aceitar o que a gente não compreende, né? Eu entendo hoje, a minha versão adulta consegue entender todas essas pessoas, mas deixaram muitas feridas que eu precisei ir tratando ao longo do tempo. Uhum. Que interessante. E aí você, como é que eram essas suas experiências, assim, se você puder contar um pouquinho pra gente? Porque tem diversos tipos de médium, né? Sim. Você enxergava, ouvia, sentia, como é que era pra você? Olha, desde os 5 anos eu estava sendo preparada para o trabalho que eu faço hoje. Eu não entendia, mas eu estava sendo preparada. Então, assim, eu tinha visões, eu via coisas que eu mostrava para as pessoas não enxergavam. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui convidada para ir com uns amigos para a praia. Na época, o pessoal pegava uma Kombi, enchia de amigos na Kombi, rachava a Kombi e ia para a praia.
E naquele dia eu comentei com o pessoal, eu falei assim, olha, eu não vou porque eu estou sentindo que algo não vai dar certo, vai acontecer algo de muito ruim. Porque eu ouvia choro, sabe? Eu ouvia soluço, né? Toda vez que eles falavam para mim da praia, eu ouvia choro, eu ouvia soluço. E eu abri isso para minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô com uma sensação assim, assim, assim. Ela falou, então você não vai. E realmente houve um acidente onde houve mortes, perdi amigos ali, entendeu? Mas eu não entendia muito bem para poder ajudá-los, né? Se fosse hoje, eu teria um entendimento e sabia como abordar isso com as pessoas sem assustá-las. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Às vezes eu estava na escola e do nada assim eu via o carro da professora que estava sendo roubado, entendeu? E eu falava para a professora e isso acontecia. Eu entendo as pessoas ter um pouco de medo na época, tá? Porque eu era estranha mesmo, tá? Era fora do padrão do que a sociedade esperava. Uhum, uhum. Nossa, eu imagino a sensação também de ter essas visões, né, o tempo todo, porque você então tinha visões, não era nem que alguém te dizia ou algo que ia acontecer, né? Você Não, no tinha a visão. começo eram só visões. Eu comecei a ter, a despertar mais, né, a psicofonia e essa linha mais direta no momento de muita tristeza na minha vida. Foi onde eu estava numa festa onde todo mundo da minha idade queria estar. Na época, minha família não tinha nem condições de comprar o convite da festa, mas a minha mãe fez um esforço absurdo, porque ela sabia que eu queria muito estar ali com as pessoas, mas quando eu cheguei nesse lugar, eu não consegui me encaixar. Eu me senti muito mal dentro desse local e eu comecei a achar que o problema estava em mim, porque eu Uhum, via todo mundo se divertindo e eu não conseguia me divertir. E aí eu comecei a achar que o problema estava em mim. Aí eu olhava para as pessoas e falava assim, bom, tá todo mundo fumando, eu acho que é isso que eu preciso. Então eu vou fumar também para ver se é isso que vai trazer a felicidade. Aí eu uhum, via o pessoal bebendo, eu falava, eu vou beber também, para ver se é isso que vai trazer essa sensação e essa alegria que todo mundo estava sentindo aí, e essa integração de todos eles ali. Mas foi o dia que eu me senti pior na minha vida. Foi um dia uhum, assim em que eu me senti tão pequena, tão desencaixada, sabe? E eu queria ir embora, não tinha ninguém para me levar embora, ninguém queria sair daquela festa para me levar embora. Na época nem tinha telefone, uhum. né, para poder ligar em casa para alguém buscar. Então eu fiquei ali um bom tempo sentada, quietinha, triste, né, olhando tudo aquilo. E aí chegou um senhor que era dono do espaço lá, que ficava vigiando os jovens se divertir, para ver se não aprontavam muito. Ele viu que eu estava triste e ele falou assim, olha, tudo bem com você? Eu falei, eu não estou bem, eu preciso ir embora para minha casa. Eu estou me sentindo muito triste. Eu comecei a chorar. Olha, até me emociona de novo. E eu comecei a chorar muito, muito, Uhum. muito, muito, muito. Eu me senti tão perdida naquele dia. E eu cheguei na minha casa bêbada, porque eu tinha bebido. Para mim, um copo já era algo, um porre, para quem não bebia. Uhum. Uma sensação horrível, porque eu tinha fumado cigarro, o meu corpo não estava adaptado àquilo. E uma sensação de querer ir embora, sabe? Querer morrer. Eu queria morrer. E eu entrei na minha casa, minha mãe olhou para mim e falou assim: o que você tem? Eu falei assim: eu estou me sentindo muito triste. Eu tô me sentindo muito triste. A minha mãe percebeu que eu tinha bebido. Ela falou: é porque você bebeu, mas mesmo assim, dobra o seu joelho e ora. Ora e pede para Deus tirar essa tristeza do seu coração, que eu vou orar também. Naquele dia, minha mãe estava passando mal e eu não percebi. Minha mãe me acolheu ali, mas ela estava muito mal. E eu comecei a orar, sabe, Débora? Eu realmente orei, eu não sabia nem o que eu estava falando. Para mim, eu não estava nem orando, eu estava brigando com Deus, porque eu Uhum. estava infeliz. Uhum. E eu falava assim, Senhor, se
isso é vida, eu não quero essa vida para mim. Eu não me sinto bem com nada. Eu não me sinto bem dentro da minha casa, não me sinto bem no trabalho, eu não me sinto bem com os amigos. Nada me faz feliz. E aquilo estava ficando muito grande dentro de mim. Naquele momento, eu comecei a ouvir. E aí eu recebi uma mensagem linda, e nessa mensagem o mentor disse que eu estava fora do meu caminho de missão de vida, que eu tinha feito acordos para viver uma experiência aqui na Terra, e eu estava fazendo um processo totalmente contrário. E o desespero foi tão grande que eu não sabia nem o que falar. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? É só você aceitar. Eu aceitar o quê? Aceitar os seus dons e as suas missões, porque eu cheguei a ter raiva dos meus dons. Eu achei que era castigo, Uhum. Faz todo entendeu? De sentido. tanta É. pressão, eu achei que era castigo. E aí os mentores foram me mostrando o caminho e eu falei, então faça o que precisa ser feito e eu quero viver o que eu nasci para viver. E nesse momento foi uma escolha que eu fiz que mudou completamente a minha vida. Completamente a minha vida. Muitas pessoas saíram da minha vida e eu não entendia nada, mas eu decidi confiar nos planos de Deus. Muitas coisas começaram a acontecer diferente no meu caminho. Eu também não compreendia, mas eu decidi confiar nos planos de Deus. E foi a partir daí que eu comecei a me curar, que eu comecei a sentir realmente o Espírito Santo, sabe? E acreditar que o meu dom não era algo de ruim. E quando eu era pequena, eu lembro que um padre, um dia, minha mãe foi lá pedir ajuda para o padre. E o padre falou assim, eu não posso tirar isso da sua filha, isso é um dom, e dom a gente não tira, dom a gente aprimora ao longo do caminho. E ela vai ajudar muitas pessoas com esse dom. E aquilo veio de novo, a voz daquele padre falando para mim, e aí ele me ajudou muito, esse padre me ajudou muito ao longo da minha jornada. Um padre católico, gente, ajudando, né, uma pessoa com uma mediunidade espiritual. Então, assim, ele já tinha um conhecimento, né, ele já tinha uma visão diferenciada, mesmo estando dentro da igreja católica tradicional. E ele me ajudou muito nesse processo. Foi, mas eu estou fazendo um resumo, gente, porque a história é longa. Eu imagino São quantas situações você teve que são interessantíssimas de você contar aqui muitas. pra gente, Mas né? a mais Mas difícil, assim, dos dons que eu tive, e eu pedi para a espiritualidade, quando eu aceitei cumprir a minha missão, eu pedi para eles que eu não queria mais enxergar quando as pessoas estivessem partindo. Eles poderiam me preparar e falar, mas não eu olhar para a pessoa e já conseguir ver isso, porque aquilo eu começava a sofrer antes, porque eu não estava preparada ainda, entendeu? ai, Então, Adriana, é horrível. Eu sei assim que eu oro todos os dias aqui e se tem uma coisa que eu tenho bastante medo assim é de perder as pessoas que eu amo, né? sim, Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha consciência do mundo espiritual, a gente quer estar vivo com a pessoa, né? Eu quero a pessoa aqui, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero estar junto, né? sim. Então, eu imagino a dor que era para você ter uma visão assim, um anúncio, um prenúncio dessa forma, né? Sim, hoje eu consigo lidar melhor com tudo isso. Hoje, através dos meus atendimentos, tem coisas que eu vejo, né? Eu consigo preparar as pessoas para algumas coisas que vão acontecer de uma forma que elas não se assustem, não se apavorem e não sofram antes do tempo. Mas na época eu não tinha maturidade para lidar com tudo isso, né? Então, os dons da gente, eles vão sendo aprimorados ao longo da nossa vida, quando a gente se coloca disponível realmente para viver os nossos dons. E todos nós
temos mediunidade, temos dons divinos, porque todos nós somos filhos amados de Deus. Uhum. Dons Ah, tem vários, diferentes, né? com certeza. Tem várias pessoas aqui comentando, né? E a Nayara Souza tá falando, eu pude viver esse momento com a Adri e me sinto abençoada por tudo como foi. Eu tenho até o livro da Nayara aqui, que é um livro lindo. Sabe que eu tenho medo de ler o livro? Assim, não é medo, né? É dor de imaginar a dor que ela viveu, né? De me conectar com essa dor dela. Mas ela me contou, né, também como foi a experiência com você, que você já preparou antes do acontecimento, né? Sim, sim. E de uma forma leve, para ela poder aproveitar, né, o tempo que tinha disponível ali. Então, a Nayara é uma querida, né? Sou muito grata pela vida dela, pela família dela e pela oportunidade que eu tive de poder contribuir aí na história de todos, né, eles ali, de alguma forma. Mas ela é superação. A palavra que define para mim, a Nayara, é superação, né? Ela tem uma força gigantesca, e é essa força, é esse poder que a oração traz. Ela é uma pessoa de fé, ela acredita, porque assim, por mais que seja doloroso que a gente está passando, quando a gente coloca a fé em ação, a gente muda a nossa visão diante da situação. Com certeza, né? A gente ganha essa força que a gente precisa para seguir. Sim. Falando em oração, agora, você tem alguma experiência? Você disse, contou aí para nós como que você começou a orar, né? Como é que funciona a oração no mundo espiritual? A gente ora, como que as nossas preces são ouvidas? Todas as nossas preces serão atendidas? Como é que é isso? Olha, as pessoas confundem um pouco oração com meditação, Uhum. tá? Oração é quando você abre o seu coração e cria uma proximidade com Deus, abre para Deus o que você precisa, o que você quer agradecer, é uma conversação, você conversa com Deus. Isso é oração. Meditação, você fica naquele momento concentrado para ouvir Deus, para deixar Deus falar com você, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender. E o poder da oração está na simplicidade e na boa vontade de você abrir o seu coração para Deus e compartilhar com Ele as suas aflições, as suas vitórias, as suas dificuldades. Tá? É realmente abrir o coração, escancarar o seu coração. Não precisa ser algo, olha, eu preciso de palavras bonitas, eu preciso. Deus é a simplicidade, tá? Ele vai te entender. Tem pessoas que falam, né? Tem uma comunicação bonita, ótimo. Deus entende também. Tem pessoas que têm uma comunicação simples, assim como a minha. A minha comunicação é super simples e Deus entende e atende também. O grande problema é que as pessoas, elas acham que quando faz a oração, todos os pedidos vão ser atendidos, né? Algumas pessoas falam assim, não, eu vou pedir, Deus vai atender. Deus realmente atende. Nós temos seres espirituais que advogam por nós. Nós temos mentores espirituais que advogam por nós. Mas nós também temos uma grande lição para aprender nessa experiência terrena. Aquilo que não é transformado da forma que nós queremos é aliviado de alguma forma, tá? Aquilo que poderia ser muito pior é aliviado de alguma forma, porque Deus nunca deixa um filho na mão. Jamais ele deixa um filho na mão. Então, assim, eu sou muito grata e as pessoas falam assim, Adriana, eu quero ter essa fé que você tem.
né? Eu quero ter essa conexão. Essa conexão a gente cria com a intimidade com Deus. Você precisa criar uma intimidade com o Criador, com a fonte, com a espiritualidade que somos. Nós somos seres espirituais. Não adianta, você pode trazer várias respostas aí do seu ego, não querendo aceitar isso, mas nós somos seres espirituais vivendo essa experiência aqui. E nós precisamos fazer dessa experiência uma experiência edificante para a nossa alma. Que lindo, que lindo. E quando a pessoa não tem a oração atendida, né, Adri? Tem muitas pessoas que oram comigo que dizem para mim assim no privado muitas vezes, ai, eu oro, oro, mas nada se resolve. Sim. Eu Qual o vou, eu vou te, conselho é? eu vou te explicar dando um exemplo. Eu atendi uma cliente que pediu para que eu fosse até o hospital fazer uma oração para a mãe dela, que estava acamada há 32 dias mais ou menos, em coma, e não tinha respostas, a família estava em desespero, e a mãe não voltava, e ela pediu para mim se eu podia ir lá fazer oração. E eu fui, fiz a oração, a hora que eu saí, atravessei a porta do quarto, a mãe dela entrou em óbito. Então, você imagina, ela pediu lá, a intenção, muitas vezes, ali, a pessoa quer que a oração faça o milagre para trazer a vida, mas da forma que eles entendem o que é vida. E naquele momento, Deus trouxe a vida para ela, tirando ela do sofrimento e levando ela para viver uma nova oportunidade de vida. Tirou ela do sofrimento. Então, foi atendido o pedido da família ali, né? Porque pediram para que Deus resolvesse aquela situação, curasse ela. E às vezes o desprender da matéria é a cura. É. Nossa mente consciente ainda não consegue compreender isso, mas é o que acontece. Uhum. Gente, se vocês tiverem perguntas para Adriana, esse é o momento. Depois, Adri, eu vou querer que você encerre daqui uns 15 minutos com uma oração para nós hoje, né? A gente vai ter o privilégio de ter a tua oração aqui com a gente. Mas se vocês tiverem perguntas, pessoal, vão colocando aí nas mensagens que eu vou lendo para Adri. Não sei se tu consegue ver as mensagens, Adri. Estou vendo aqui. De qualquer forma, eu leio para você as perguntas, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Tá. Você tem, Adri, alguma história, algum relato para contar de que a oração realmente fez assim, fez toda a diferença em alguma situação? Várias. E tem uma que nunca sai da minha cabeça. Uma aluna minha de Reiki, ela tem um filho que é dependente químico. Uhum. E esse filho começou a traficar também. E ele levou uma quantidade muito grande de droga para casa. E quando ela viu aquela droga, ela ficou desesperada. E Uhum. ela enterrou aquela droga. Quando o filho dela chegou em casa, ele ficou enlouquecido, porque ele precisava daquela droga, porque ele tinha que vender ou entregar o dinheiro ou entregar a droga. Ali ele ficou assim com muito ódio, muito ódio mesmo. E aí ele perguntava para ela se ela tinha mexido, se ela tinha mexido, ela falava que não. Ele pegou um revólver completamente transtornado. Ele pegou um revólver, colocou primeiro na cabeça da mãe dele e falou para ela que enquanto ela não aparecesse com aquela droga, que ele não iria sair dali e ela não sairia viva dali também. Porque a vida dele estava correndo risco. E ele tinha certeza absoluta que foi ela. Porque ela havia falado para ele, não traga isso para dentro de casa. Uhum. Porque você coloca em risco a minha vida e a vida dos seus irmãos também. E naquele dia ele estava bem drogado, tinha bebido também, completamente transtornado e
brigando com a mãe, os dois começaram em luta corporal, e ela é uma pessoa forte, né? Os dois começaram em lutar, assim, e ele pegou ela aqui, né, pelo pescoço e fez ela vasculhar a casa inteira. Ela falou assim, Adriana, ele ficou enlouquecido. Aí ele viu que eu não ia, ele sabia que eu tinha feito isso. Acho que alguém contou para ele. Ele viu que eu não iria devolver a droga, ele colocou o revólver dentro da minha boca e puxou o gatilho. Ela falou assim, na hora que ele colocou o revólver dentro da minha boca, a primeira coisa que eu fiz, sabe? Eu pedi, São Miguel Arcanjo, toma a frente. Jesus, eu me entrego em tuas mãos. E ela falou assim que ele ficava ameaçando ela com o revólver na boca dela e não, ele puxava, sabe quando você puxa o gatilho e não vai, não sai nada? Meu Deus. Imagina o desespero dessa mãe. Ela falou assim, Adriana, eu comecei a orar mentalmente ali. Ela falou assim, foi uma coisa impressionante. Eu comecei a orar, 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 orar. De repente, meu filho foi sentando no sofá. Gente, presta atenção nisso. Ele foi sentando no sofá e dormiu do nada, com a arma na mão. Meu Deus do céu. Ela deu esse testemunho aqui num grupo que nós tínhamos aqui presencial de oração. Esse menino dormiu, acordou no outro dia. Inclusive, ela pegou a arma dele também, né? E ela enterrou a arma dele também. E no outro dia, ela perguntava para ele e ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. Nada, Nossa. nada, nada, nada do que tinha acontecido. Ali, naquele momento, ela teve uma libertação tão grande pela fé. Porque o filho dela estava completamente possuído pela raiva. Ali ele não lembrava que era a mãe dele. Ele não olhava, ele não lembrava de nada, sabe? A droga, ela leva a pessoa para um outro mundo, um mundo totalmente paralelo do que a grande maioria pode imaginar. Então, aquele dia, aquela mãe até hoje, ela trabalha num hospital, e até hoje ela dá testemunhos do que aconteceu com ela. E tem a filha dela que estava junto e que testemunhou também, viu tudo acontecer, sabe? Foi uma coisa, assim, impressionante. Também teve uma situação de uma senhora que desencarnou, já estava no terceiro bardo, né? Processo de desencarne. Só que ela estava muito apegada à família. Ela não conseguia soltar, porque ela tinha uma filha que morava fora do país. E a impressão que dava é que ela estava esperando essa filha chegar. E a família entrou em contato comigo e eu pedi para eles falarem para essa filha fazer uma oração e conversar com a alma da mãe dela, de onde ela estava. Conversar mesmo, como se estivesse do lado da mãe dela. Pedir para Jesus interceder por esse momento. E para que a mãe dela sentisse a presença dela ali. E pudesse fazer a passagem, né? E ela se soltou, gente. Uns 20 minutos depois da conversa que a irmã teve e a oração que ela fez, ela se soltou. A irmã conseguiu vir para o velório, mas não conseguiu ver a mãe, né, fisicamente viva. Mas ela conseguiu tirar a mãe do sofrimento. Então, Ai, assim, são coisas assim que não tem como você falar que a oração não tem poder. Sabe? Que a é. conexão não tem poder. Às Eu vezes fico aqui é a sua fé emocionando, que viu? está fraca. Oi? Eu fico aqui me emocionando, porque são realmente histórias muito bonitas, né? Olha, se eu começar a trazer as histórias, vocês imaginam mais de 20 anos trabalhando com pessoas. Eu trabalhei em hospitais, né? Eu preparei muitos reikianos para trabalhar em hospitais, para trabalhar em clínicas. Então, eu via muita coisa. Muita, Só muita, muita imagino, coisa. Adri. E como que você faz a sua oração hoje? Porque eu imagino que com essa mediunidade aflorada, fazer uma oração
não é que nem para mim. Eu vou fazer uma oração e eu tenho que ter aquela a fé, né, de que Deus está me ouvindo. É porque eu não tenho nenhuma resposta de nada. Eu gosto de dizer para as pessoas, eu oro aqui, mas eu não tenho nada de sensibilidade nenhuma, né? É só realmente tenho certeza que estão me ouvindo. Como é que é para você, com a mediunidade aflorada, fazer uma oração? Você ouve respostas? Como é que funciona? Primeiro, quero fazer uma correção aí na sua fala. Sim. Você tem uma percepção e uma intuição incrível, porque uma pessoa que não tem uma percepção, uma conexão, uma intuição incrível, não faz um trabalho desse como você está fazendo, porque não é um trabalho fácil, tá? As pessoas, elas querem estar fazendo muitas outras coisas, menos religar o povo de Deus, sabe? Através da oração. Então, esse trabalho que você está fazendo, essa contribuição, ela é muito valiosa, tá? Às vezes, a gente fica muito na busca de sinais. Eu preciso de sinais. Sinais, quando você fica nessa questão de eu preciso de sinais, 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 você vai minando a sua fé, tá? Confia no processo. Confia em Deus, que o Deus, o universo, sabe, na força maior, existe algo maior do que tudo isso aqui. Existe uma fonte que mantém tudo isso aqui, mas uma fonte que é justa, que precisa ajustar todos os pontos para poder alinhar e integrar novamente. Então, a oração, quando você faz a oração com a espiritualidade, quando a espiritualidade olha para a gente de lá para cá, eles não vê a gente assim, no formato, muitas vezes, espíritos mais elevados. Eles não vê a gente na forma que a gente está, humana. Eles enxergam a gente muito como pontos de luz. Umas luzes mais apagadas, umas luzes mais acesas, sabe? Umas luzes meia boca na penumbra ali, né? Isso tudo, essa luz, ela tem a ver muito com a expansão de consciência. Quando você expande a consciência, é impossível que você não se conecte, porque é impossível expandir a consciência sem conexão com a fonte, tá? Uhum. Então, quando você se coloca disponível para fazer uma oração com simplicidade, com amor, com gratidão, compartilhar tudo que você vive com Deus. Acordou de manhã, gratidão, Deus, por mais esse dia, por mais essa experiência. Vai se alimentar, gratidão, Deus, por esse alimento, pela minha família unida em volta dessa mesa. Vai passear, gratidão, Deus, por essa oportunidade de compartilhar com essas pessoas. Você vai criando uma intimidade com Deus, tá? E na intimidade com Deus, você pode abrir o seu coração com amor, porque Deus só reconhece o amor, tá? Então, você abre o seu coração com amor e faz oração do jeito que você sentir precisar naquele momento. Dificilmente eu faço uma oração programada, tá? Eu aconselho até as pessoas que, se não for para colocar a oração na prática, tá? Faz uma oração simples que você tenha a capacidade de colocar na prática. Muitas pessoas oram o Pai Nosso, mas não vivem a oração do Pai Nosso, porque que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, né? Mas, na verdade, a gente quer que seja feita a nossa vontade, do nosso jeito, no nosso tempo, entendeu? Então, a espiritualidade, quando você faz uma oração, você emana uma frequência, e eles recebem essa frequência, tá? Adriana, se eu fazer uma oração para um ente querido meu, ele recebe essa frequência? Sim, ele recebe essa frequência, tá? Ele pode estar numa região umbralina, ele recebe essa frequência, ele recebe essa energia de amor. E é essa energia de amor que vai ajudá-lo a sair do lugar que ele está para um lugar melhor. Região umbralina são regiões mais densas, né?
pessoas que ainda não conseguiram expandir a consciência e desencarnam com raiva, com dor, ou faz muito mal para as pessoas. Na casa de Deus tem várias moradas. Então, dependendo como você está, é a morada que você vai habitar, tá? Aqui a Terra é uma morada, é mais uma morada, né? Na casa de Deus, é mais uma colônia na casa de Deus. Então, quando você for fazer a sua oração, primeiro, tá? Feche os seus olhos. Adriana, por que eu tenho a necessidade de fechar os meus olhos para fazer a oração? Para nada desviar a sua atenção. Para aquele momento ser um momento direto, importante. Não importa se é 5 segundos, tá? Ou se você vai fazer um terço de 1 hora. Mas você precisa estar presente naquele momento. Então, para que nada te distraia, feche os seus olhos, se conecte com a fonte. Quando a gente olha para baixo, a gente se conecta com a nossa dor, tá? Quando a gente olha para frente, a gente se conecta com o momento presente. E quando a gente olha para o alto, a gente se conecta com o sagrado. Então, olha para frente, tá? Se conecta com o momento presente e fale, Divino Criador, eu estou nesse momento aqui de coração aberto para pedir uma cura para minha enfermidade, uma cura para o meu ente querido, para o meu amigo. Senhor, eu estou com dificuldade de trabalho. As portas se fecharam para mim. Mostre para mim, Pai amado, aonde eu estou errando. O que eu preciso aprender para que novas portas, novas oportunidades se abram para mim. Eu estou disponível para esse aprendizado. Senhor, é muito difícil viver aqui na Terra. As pessoas colocam muitas expectativas em cima de mim. E eu tenho dificuldade de corresponder a essas expectativas. Às vezes, eu sinto a sua presença, mas às vezes, Senhor, eu sinto que o Senhor está tão distante de mim. Então, eu peço que nesse momento, o Senhor reconecte o meu coração com o teu coração, a minha mente com a tua mente, para que eu possa olhar com os teus olhos, para que eu possa profetizar palavras de amor, para que eu possa emanar sentimentos bons, altruístas, sentimentos que vão edificar a mim e as pessoas à minha volta. Que as minhas ações sejam ações abençoadas. Que tudo que passar pelas minhas mãos, Senhor, e tudo que eu tocar seja abençoado. Senhor, que todo o meu caminho seja guiado pelos teus anjos. Eu estou aqui disponível para viver o que a minha alma precisa viver. Olha como é simples. Tão lindo, Adri, tão lindo. Eu já estava aqui me conectando na tua oração de tão bonita. Muito, É um muito bonita. bate-papo com Deus. Isso é uma oração. É você abrir o seu coração e falar o que você está passando, o que você está sentindo, tá? Coloca as suas dores, as dores da família, as dores do mundo. Você tem que sentir o que você quer colocar nesse momento. Uhum. Tá? Senhor, coloque os seus anjos para cuidar de todos os cantos do planeta que estão em conflitos. Você vai sentindo e vai fazendo essa troca genuína com Deus. Gente, essa oração é valiosíssima, porque ela é simples e ela é verdadeira, entendeu? Você cala o seu ego e deixa a sua essência falar, tá? Porque o ego, ele quer que você entre num estágio de querer falar, Altíssimo, não precisa disso, entendeu? Não precisa. Deus escuta você quando você realmente abre seu coração.
Que lindo, Adri, que lindo. Olha só, tem algumas perguntas a mais das pessoas que eu vou fazer agora, Pode. mas antes teve gente perguntando como que eu faço para conectar com essa mulher, como que eu faço para ser atendida. Bom, primeira coisa, gente, vocês têm que seguir a Adriana. O teu Instagram, Adri, vai estar aqui em cima, ó, gente. Aqui em cima, se vocês forem aqui, ó, nesse título, Poder da Oração, aqui em cima, tem uma flechinha. Cliquem aí que vocês vão conseguir seguir a Adriana Lopes por aí, tá? E aí, como é que funciona se as pessoas quiserem marcar uma sessão com você, Adri? Você pode dar um pouquinho de explicação sobre isso? Posso sim. Olha, eu faço a mentoria espiritual, eu não faço atendimentos psicológicos, mas trabalho a mente também dentro dos atendimentos, porque amigos psicólogos temos bastante, colegas de profissão temos bastante. Então, quando eu vejo que a pessoa precisa de um auxílio psicológico, eu indico algum profissional, porque a minha missão é essa, tá? Então, o meu trabalho ajuda muitos psicólogos a expandir e acelerar o processo de cura do seu paciente. Se você entrar lá no link da minha bio, tem a minha agenda digital. Ali na agenda digital, você entra, está escrito lá boas-vindas, aperta o mais que está ali, aí sai toda a explicação do meu trabalho, como funciona, como paga, agenda para você poder escolher o melhor dia para você. A consulta ela dura em média de 40 a 50 minutos. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui a todos que estão acessando e os que irão acessar esta live. Não busque auxílio espiritual para ouvir o que você quer, tá? Espiritualidade nunca vai trazer a resposta que você quer, vai trazer a resposta que você precisa para solucionar o seu problema. Não busque a espiritualidade por curiosidade para saber quem você foi em vida passada, tá? Porque o que importa é quem você é hoje, é o que você faz hoje. Se eles precisarem trazer informações da vida passada, porque está interferindo na tua vida presente, eles irão trazer. Então, estou deixando bem claro para que as pessoas não percam tempo e nem dinheiro, e eu também não. Bem interessante. Quais que são as, assim, normalmente, que pessoas e que dificuldades que elas estão tendo que seria muito bom elas serem atendidas por você? Quais normalmente são as situações, as indicações? Pessoas que estão se sentindo perdidas, pessoas depressivas, pessoas com problemas de relacionamento, pessoas com pensamentos suicidas, pessoas que estão vivendo conflito por causa de dependência química dentro da família, conflitos entre mãe e filho, marido e mulher. A gente precisa. O objetivo da minha mentoria é trazer a causa do problema. Por que isso está acontecendo? Porque se você entender o porquê, você aprende a lição e traz. Aprende a lição, não, você vai olhar para a lição que você precisa aprender e traçar uma meta para poder chegar aonde você precisa chegar, que é na harmonia, que é no equilíbrio. Todo mundo quer ter uma vida de paz, né? Uma vida mais tranquila. Mas viver aqui na Terra, a gente não vai conseguir viver em paz o tempo todo, tá? Mas a gente precisa buscar o maior tempo possível estar em paz. E para estar em paz, temos que estar conectados com Deus. Então, é muito fácil você entrar lá, tem o WhatsApp também, lá disponível para vocês me chamarem no WhatsApp. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, viu, gente? Certo. Adri, tem alguém perguntando assim, em relação ao luto por suicida. O filho dela desistiu de viver. Você também poderia ajudá-la nessa consulta? Sim. Tá. A gente precisa descobrir o motivo, né? Porque, assim, muitas vezes a família tem dificuldade da aceitação, né? Porque não sabe como que a pessoa está. Não sabe como essa alma está.
e não sabe por que isso aconteceu. Então, se tiver a permissão dela saber o porquê, a gente vai trazer o porquê. Se não tiver a permissão de saber o porquê, nós vamos acalmar o coração dela e mostrar um caminho, preparar ela para o momento certo, saber todas as respostas. Uhum. Uma outra aqui, a Marília está perguntando: meu sobrinho foi a óbito com 18 anos, faz 5 meses. Ele pode voltar como filho de uma tia? Há 5 meses, olha, depende como foi o desencarne, depende como que foi o acordo que ele fez antes de encarnar aqui. Tem almas que demoram um tempo maior para voltar, tá? Mas tem almas que voltam rapidinho. Vou dar um exemplo para ela entender. A minha cliente tinha dificuldade de engravidar, passou por uma cirurgia espiritual e engravidou, né? E só que toda vez que eu atendia ela, eu não via a alma do bebê dela acoplada ainda no ventre dela, eu só via a barriga crescendo, eu via o serzinho crescendo ali dentro, mas eu não conseguia ver a alma da criança ali conectada. E quando ela estava mais ou menos com 5 meses de gravidez, o avô dela desencarnou, né? E voltou rapidinho como filho dela. Aí Olha, a alma conectou. Foi lindo de ver. que lindo! Sim. Muito lindo. Certo. A Rosália pergunta: a questão do karma. Tem pessoas que carregam um karma em toda a encarnação, mesmo fazendo bem aos outros? Depende. Se a lição dela é aprender a fazer bem para a família e ela faz só bem para os outros de fora, não faz para a família, vai carregar o karma a vida inteira. Entendeu? Então, assim, o karma é nada mais, nada menos do que uma lição que você precisa aprender ou algo que você precisa fazer que você deixou de fazer em algum momento, em algum tempo da sua encarnação. Uhum. O karma não é um castigo, a gente olha como um castigo, né? Não, é só um caminho de aprendizado. Uhum. Exatamente. Ó, a Thaís pergunta: como ter esse direcionamento e saber a minha missão? Ora, ora e pede para Deus, Senhor, eu peço clareza e discernimento para que eu possa acessar os meus dons e para que eu possa viver aqui na Terra o que eu nasci para viver. Acessar os seus dons, pode ser que o seu dom é ser professor, ensinar pessoas. Pode ser que o seu dom seja ser uma ótima comunicadora. Pode ser que o seu dom seja ser uma ótima cozinheira. Nem todos precisam desenvolver a mediunidade de telepatia, psicofonia, clarevidência, né? Tem dons de cura. Então, através de você fazer uma comida, a pessoa que tem dom de cura, ela vai emanar essa energia, esse dom dela de cura. A comida dela vai ser diferente. A pessoa que vai estar lá ensinando os alunos, né? Ela tem o dom de comunicação, então ela vai ter uma facilidade de interagir com esses alunos. Ela vai trabalhar com esses alunos também essa energia de cura. Então, tem várias formas de ser trabalhado os nossos dons. É que todo mundo quer o dom do Chico Xavier, todo mundo quer o dom sabe, das pessoas famosas, Uhum. tá? E não é isso, gente, tá? Cada um tem uma missão nesse planeta. Às vezes as pessoas sofrem, Débora, sabe por quê? Porque elas querem viver uma vida que não é delas, entendeu? Elas querem viver uma experiência que não foi programada para elas, não estão preparadas para esse momento. Adriana, como eu me preparo? Ore e coloque para a espiritualidade que você está disponível para viver o que você nasceu para viver. Tá? É. Às vezes o seu dom é ser um bom pai, é ser uma boa mãe, tá? Essa experiência você veio aprender aqui, tá? Ou para exercitar esse dom em você, você precisa se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom ouvinte, um bom amigo,
entendeu? São várias formas que a espiritualidade trabalha. É que as pessoas veem algumas veias, alguns caminhos e querem trilhar aquele caminho. Deixa aberto para a espiritualidade trabalhar o que você precisa, tá? Para a tua evolução, para a tua cura e para você transbordar isso nas pessoas à sua volta também. É. E uma coisa que eu queria trazer também, né? Uma pergunta minha mais, assim, porque eu vi numa live sua, Adri, uma coisa que eu gostei demais, né? Você estava passando talvez uma receita, não sei se você estava passando ou se você estava tirando a dúvida de alguém em relação a fazer algumas, a banho de sal grosso, né? Algumas desses rituais mais físicos, né? E aí eu adorei que você falou uma coisa assim, gente, banho de sal grosso. Ajuda? Ajuda, mas não resolve, né? Você falava assim, não resolve. Eu acho muito legal você trazer agora no final um pouquinho disso, porque às vezes tem muita gente que chega para mim, porque eu tenho feito orações aqui diariamente, as pessoas vêm me dizer assim, ai, Débora, tu acha que eu tenho algum encosto? Porque nada dá certo para mim. Tu acha que eu tenho que oração que eu posso fazer porque nada dá certo para mim? E eu sempre digo para as pessoas, gente, ora, mas faz a tua parte. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas que vêm conversar comigo no privado, desculpa, no privado, é justamente assim, o que que você já está fazendo para sair dessa situação, né? Porque não basta pedir para Deus resolver os meus problemas e eu ficar em casa sentando esperar dinheiro entrar pela janela, por exemplo, né? E eu amei quando você falou isso. Banho de sal grosso ajuda, mas resolve? Não resolve. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco disso, porque nem tudo é culpa da espiritualidade, né, Adri? Não. Muitas pessoas confundem muito espíritos obsessores com mente obsessiva, tá? Muitas vezes a sua mente está obcecada em alguém, obcecada em alguma coisa, não é um espírito obsessor. Quando o espírito obsessor, é muito mais fácil de trabalhar quando você está com o espírito obsessor, porque você encaminha ele, dá uns comandos e ele vai embora, tá? Mas uma mente obsessiva é muito mais difícil trabalhar. Porque uma mente obsessiva, ela está sendo guiada pelo ego. Então, é muito mais complicado. Eu vou dar uma dica para vocês, né? Um livro muito bacana para vocês lerem, que chama Cartas de Cristo. Esse livro, ele ensina muito as pessoas, né? A entender esse processo que eu falo. Muitas pessoas ainda, elas precisam acender uma vela, tá? Elas precisam ter uma imagem para ela adorar, elas precisam ter um incenso para ela achar que limpou o ambiente, tá? Elas precisam de algo material. Adri, mas isso então é balela, não vale nada? Não, gente, claro que ajuda, tá? Porque a intenção que você coloca ali é que vai fazer a diferença. Então, isso ajuda, mas transforma? Não. Adianta você discutir todo dia com a sua esposa, seu marido, brigar o dia todo e depois ir lá passar um incenso na casa pedindo que limpe tudo e que a casa esteja em harmonia. Não vai rolar, não vai rolar, porque a casa pode entrar em harmonia, mas o seu coração tá peludo. O marido vai voltar e você vai vomitar um monte de lixo emocional em cima dele de novo. Entendeu? A esposa. Então, tem coisas assim, olha, ajuda, ajuda, mas só a ação transforma. Não adianta. Você tem que começar a mudar a sua conduta diante da situação. Percebeu que daquele jeito não está dando certo? O universo já está te mostrando o caminho. Tenta de outro jeito, caramba, tá? Então, vale a pena você fazer, sim, os rituais. A gente chama isso de rituais, tá? Mas não é os rituais que vai te salvar e não é os rituais que vai te curar, tá? O que vai te curar é a tua fé. O que vai te curar é a tua ação. Jesus deixou a mensagem clara para todos nós. Faça por onde que eu ajudarei. E nessa mensagem, algumas pessoas ainda não conseguem entender. Então, eu vou traduzir um pouco mais essa mensagem, esmiuçar ela.
Faça por onde que eu ajudarei, mas eu não vou fazer por você, porque senão não tem sentido o pai ter dado a vida para você viver essa experiência. Você precisa fazer a sua parte, entendeu? Então eu ajudo. Como que a espiritualidade ajuda? A espiritualidade coloca um farol no caminho para você poder caminhar. Não tem aquela frase que fala, né? Tenha fé, confia, tá? Vai andando que Deus coloca a estrada. E é assim, sabe? Confia e vai. Faz o que precisa ser feito. Você vai errar, você vai errar, tá? Você vai se perder ao longo do caminho. Você pode até se perder, mas logo você encontra a saída, entendeu? Nós não estamos acabados, perfeitos. Nós estamos na busca dessa perfeição. Então, é muito mais fácil. Eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, Débora, Adri, mas tem pessoas que não rezam e a vida deles é tão boa. Você não vive dentro da pessoa, você não sabe se a vida dela é tão boa. Você acha. Ah, esse é o seu ponto de vista daquilo que a pessoa deixa você ver, mas você não vive dentro dela. Ah, então não tem como a gente olhar e falar assim, ah, mas fulano faz isso, e não tem como. Às vezes a pessoa ela tem muito dinheiro e não é feliz, entendeu? Às vezes a pessoa tem um relacionamento que está lá no Facebook, os dois rindo, abraçadinho, coisa linda, papai, mamãe, filhinho, mas são infelizes, porque na realidade não é aquilo. Então não tem como você julgar um livro pela capa, tá? E, na Não verdade, só isso, a né, gente não tem Adri? nem que julgar, né? É, e não só isso, muitas vezes as pessoas falam, ah, tem gente que não reza e tem a vida boa. Mas às vezes o orar não é só parar e rezar. O que, que adianta aquele crente que vai na igreja, reza, reza, reza e chega em casa e briga, como você falou, né? Às vezes é na ação da pessoa. Eu tenho aqui uma vizinha que é a minha melhor amiga aqui no Vietnã, ela não acredita em Deus. Mas essa mulher é um coração, sabe? Com qualquer pessoa que estiver precisando, ela dá um jeito de ajudar. Ela não precisa dizer que ela confia em Deus. A ação dela demonstra isso, né, Adri? É igual Ela eu lembro vive Deus, ela ela vive. vive sem dizer que confia, que acredita, que não acredita. Tanto faz. É o que está na palavra oração. É a ação. Não é você parar e orar. É o que você faz, é como você age, é o amor que você tem pelas pessoas. Eu sempre lembro de uma história do Chico, que diz que ele parou num posto de gasolina, estava indo para algum lugar fazer alguma coisa, como o Chico era sempre tão ocupado, e eu li no livro dos Os Lindos Casos de Chico Xavier. E diz que ele parou num posto de gasolina e foi pedir um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho. E nisso chegou um senhor que reconheceu o Chico. E ele chegou para o Chico Xavier e falou: Ô seu Chico, posso te perguntar uma coisa? E o Chico, todo querido, como sempre, acolhedor, disse: Claro. E disse que esse senhor falou para ele assim: é o seguinte, eu não acredito em Deus, assim, nessas coisas que vocês falam, que tem outras vidas, eu não acredito em nada disso. Mas eu tenho uma turma aí de criança que eu ajudo, porque eu sinto pena deles e eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar lá o pessoal da minha comunidade, mas assim, eu não consigo acreditar nessas coisas que tu diz. Aí diz que Chico virou para ele e falou assim: o senhor tá melhor que nós, porque se o senhor não acredita e faz tudo isso, e nós que acreditamos que deveríamos fazer, né? Sim, Então, é muitas vezes a pessoa que a gente está julgando que nem reza, mas tem uma vida boa. Quais as ações também dessas pessoas, né? Daqui sim. a pouco elas estão realmente colocando o coração em cada passo, em cada atitude, em cada olhar, né? Qual o melhor momento para orar? Ah, não sei, acho que passou na cabeça de alguém, porque veio isso muito forte para mim. O melhor momento para você orar é 24 horas por dia, entendeu? A sua vida tem que ser oração, sabe? E qual a melhor oração? Gratidão, tá? Gratidão. Agradeça por tudo, por todos, né? Coloque, explana para Deus o que você deseja e deixa Ele direcionar da forma que precisa ser. Que lindo!
Ai, Adri, que coisa boa falar contigo. Eu queria ficar aqui contigo mais um tempão, mas eu sei que tá tarde aí para o povo do Brasil, né? Enquanto para mim é 8 da manhã já, 8h10 da manhã de quinta-feira. Para vocês aí já tá ficando tarde. Bom, gente, sigam a Adri, tá? É Adriana.lopes, né? Oficial, é isso? Isso, Lopes com Z. Adriana.lopes com Z Não, é oficial. Adriana Lopes, ponto oficial. Ah, tá, troquei o ponto. Isso. É, deixa eu colocar aqui embaixo enquanto você vai se despedindo aí da gente. Adriana Lopes, ponto oficial. Sigam ela e marquem a consulta de vocês. Eu já passei com a Adriana, gostei muito. Preciso fazer de novo, a gente vai deixando, né? Porque é aquela coisa, né, Adri? A gente não vai ouvir o que a gente quer, a gente vai ouvir o que a gente precisa. E aí nem sempre Sim. a gente quer, né? E você sabe por que eu gosto de deixar claro? Porque, assim, tá tão difícil para as pessoas hoje, para algumas pessoas hoje, ganhar o dinheirinho dela, ganhar o pão de cada dia. E eu não quero que a pessoa marque uma consulta e não saia transformada de alguma forma. Às vezes, demora um pouquinho para a ficha cair, para você entender o que é passado. Nem sempre você entende na consulta. Às vezes você chega aqui falando para mim que tem problema com a mãe e você vai ver que o problema não era com a mãe, é com o pai, ou com a irmã, é alguma outra coisa, né? Então você está olhando para um lado e na verdade o problema está do outro, por isso que não se resolve. Então, assim, a mentoria, eles dão um direcionamento para a gente. E isso é muito, muito, muito especial. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Estou sempre disponível aqui, tá? Eu sou uma pessoa de fácil acesso, atendo muito, o dia inteiro eu estou fazendo atendimentos, então por isso que eu demoro um pouquinho, às vezes, para responder às pessoas, mas eu faço o meu trabalho com, não é nenhum trabalho, é um serviço, né? Eu faço com muito amor, com muita simplicidade. Então, se você quiser, estiver procurando algo muito elaborado, aqui não é o caminho, tá? Aqui o caminho é a simplicidade, a verdade, a ação necessária para a transformação. E é essa a minha contribuição nessa experiência aqui. Então, eu quero agradecer imensamente você, seu público, todas as pessoas que estão aí, que passaram por aqui, que estão presentes ainda nesta live. Que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos na sua vida. Que você seja curado em todas as células do seu corpo, que a sua mente se acalme, que o seu coração entre num equilíbrio perfeito, que você possa transformar a sua casa em um lar harmonioso, os seus relacionamentos em relacionamento edificante, e que você possa compreender, né, que quando você caminha com Deus, não é que vai resolver todos os seus problemas, tá? Mas você vai conseguir enxergar os problemas de forma diferente. E aí vai vir a solução. Então, não é Deus que vai diretamente resolver para você. Ele vai te inspirar a resolver, porque ele confia no nosso poder. Ele sabe o filho e a filha que ele tem. E ele sabe que somos imagem e semelhança. Então, isso é amor. É entregar para a gente a capacidade de transformação. Pode demorar o tempo que for. Ele acredita na nossa capacidade. Então, isso é genuíno. Acredite. Não importa o que você está passando. Tá? Nas suas orações, pergunta, Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Onde eu estou errando? Me traga clareza, discernimento, sabedoria, coloca as pessoas certas no caminho, para que possa me auxiliar, tá? E você vai ver que as coisas começam a ter uma clareza e um fluir diferente. Ai, Então, sou muito grata, viu, Débora, por essa oportunidade. Sou grata imensamente à espiritualidade presente nessa live e que Deus abençoe grandemente a jornada de todos nós. o Adri, é demais a gente pedir para você encerrar. Eu sei que você já está meio que fazendo uma oração aí, mas podemos encerrar com
oração propriamente dita para esse momento? Sim. Então, nesse momento, eu peço que você faça uma respiração profunda e sinta o Espírito Santo preenchendo todo o seu interior, preenchendo todo esse vazio que muitas vezes você sente. Sinta o Espírito Santo de Deus acalmando a sua mente, organizando os seus pensamentos, trazendo um novo ritmo para o batimento do seu coração, para que ele possa bater no mesmo compasso do coração de luz de Deus. Que você tenha força suficiente para enfrentar os desafios que a vida te apresentar. Que você seja resiliente com todo o aprendizado que você precisa ter ao longo da sua jornada. Que você aprenda a perdoar as pessoas que te feriram com palavras e com ações, e que você também perdoe a todos que te feriram, a qualquer tempo da sua existência, com palavras e com ações. Que você que está aí com o seu coração aflito, desesperado, buscando um caminho, uma resposta, uma saída, que Deus possa trazer essa resposta para você nesta noite. Que você seja levado enquanto o seu corpo dorme e a sua alma se desprende a uma palestra no plano espiritual, para que você possa reciclar todo o seu conhecimento e no seu despertar trazer para a Terra toda essa frequência renovada para uma nova ação, para um novo movimento, que você possa entender que nem tudo que você deseja é o melhor para você, mas tudo que é melhor para você, Deus irá te disponibilizar com facilidade, porque você é um filho amado. Que você nunca desista de viver aquilo que você nasceu para viver. Que você compreenda que você está na família que você precisa. E seja grato por essa família. Você está no corpo que você teceu antes de adentrar nesse plano terreno. Então, acolha-se, acolha a tua alma, acolha a tua criança e acolha Jesus dentro de você, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele abençoa a sua vida nessa noite com aquilo que você mais precisa. Ele sabe o que você precisa, porque Ele conhece a sua mente e conhece principalmente o seu coração. Acalme, confie, persevere e realize. Gratidão, Senhor, por mais essa experiência. Assim seja. Adri, muito obrigada. Sinto o meu abraço virtual aí, como se eu estivesse te abraçando. Já peguei aqui. Deus te abençoe muito, muito obrigada. Logo, logo eu vou estar aí do outro lado com você, Amém. porque agora deu vontade de fazer a consulta e vamos marcar. Gente, vamos marcar, né? Amém. Vamos conversar Amém. com a Adri. Ah, gente, esse é o livro da Nayara. Antes alguém tinha perguntado, tá? Só para falar aqui no final. Eu já falo bastante na live sobre esse livro. Então, quem me acompanha ouve bastante. Renascer Dor, né? É da Nayara Souza, que é uma das minhas seguidoras e da Adri também, que a Adri tem auxiliado ela no processo, ressignificando a maior tragédia da minha vida. Então, a Nayara, ela devolveu para o mundo espiritual uma filhinha, né? E aqui ela conta como que foi esse processo de superação
e de enfrentamento dessa realidade, mas com muita fé e Deus no coração, né? Então acho que pode ajudar muitas pessoas que passam pelo luto, muitas pessoas que perderam seus filhos, né? Que perderam um modo de dizer, porque a gente não perde ninguém, né? Ninguém perde ninguém, Sim. mas que devolveram momentaneamente, temporariamente seus filhos para o mundo espiritual. Então tá aí o E livro. esse livro, ele é uma leitura simples, mas uma leitura tão clara, sabe? E fala muito isso do renascer da dor, né? Porque a dor é um processo, né? Mas o sofrimento é uma escolha. Verdade. Temos muito para aprender, né, Adri? Mas eu te agradeço por esse momento. Muito obrigada. Deus abençoe tua vida e a gente se encontra com certeza. Amém. Conte sempre comigo. Gratidão a tudo e a todos. Gratidão, Pai Eterno, por mais essa oportunidade. Beijo de luz no coração de Beijos. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.